Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 26. Do versículo 24 ao 29, nós vamos ler. Glória a Deus. Diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Hoje eu quero falar para vocês, meus amados, a respeito de um assunto que está aqui principalmente no versículo 28 desse texto que nós lemos, que eu vou repetir, que diz assim, ó: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Veja só, eu não vou estar entrando na história em si a respeito aqui do porquê que o apóstolo Paulo estava preso, nem de qual foi essa prisão dele, né? Porque foram várias. Mas eu quero só te chamar a atenção para esse versículo aqui. Então, olha só, Paulo estava preso, como muitas vezes ele foi, né, até ser morto. E nessa ocasião aqui que nós lemos, ele foi levado diante do rei Agripa. E esse rei Agripa, então, era o Herodes Agripa II, descendente dos outros Herodes. Lembram que eu já preguei aqui quantos Herodes tinha na Bíblia? Então, esse aqui era um deles. E Paulo estava então dando a sua declaração, o seu depoimento, porque os judeus o acusavam então de fazer desordem entre o povo, de pregar blasfêmias, heresias. E ele então foi levado, né, primeiro na presença de Festo, que era o governador da Cesareia. E daí então chegou até o rei Agripa, Herodes Agripa II, ou segundo. E quando ele então estava fazendo a sua defesa, né, diante do rei, ele ali no versículo de 27,
No 26 ele disse: olha, rei, eu não estou fazendo nada escondido. Tudo que eu faço é ao ar livre, não é nada escondido. Eu falo, eu prego para todos, sem ser nada escondido. E daí no versículo 27 ele disse: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Então Paulo, ele era muito inteligente, né? E ele, além de ser muito inteligente, ele agora convertido estava sendo usado pelo Espírito Santo. Então Paulo fez uma pergunta para o rei Agripa, e nem esperou o rei Agripa responder. Ele mesmo já deu a resposta. Então ele disse assim: bem sei que acreditas. Então ele estava dizendo: você acredita nos profetas? Eu sei que você acredita. Então ele estava pregando para o rei. Ele estava evangelizando, falando do o que ele anunciava, que era Jesus, que ele anunciava a salvação em Jesus Cristo. E antes então o Festo, o governador, tinha chamado ele de louco, né? No versículo 24, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Porque Paulo, ele era, como eu já falei, muito inteligente, e ele falava várias línguas. Então aqui o governador da Cesareia disse: porque você estudou demais, você está doidinho. Mas aí ele começou a se defender e falou para o rei, então. E depois então que ele falou, né, que ele disse o que ele fazia, que os outros estavam acusando ele em vão, porque ele não devia aquilo que estavam falando dele, o próprio rei Agripa se manifestou, daí ele falou, né, e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então é sobre isso aqui, eu te dei um resuminho aqui agora, mas é sobre esse versículo que eu quero pregar. Por pouco me persuades a me fazer cristão. O rei então disse para Paulo: ora, Paulo, faltou bem pouquinho para eu me converter às tuas palavras ou à tua mensagem, né? Ou ao rei Jesus que você prega. Então esse por pouco aqui, irmãos, ou não muito, talvez em alguma tradução esteja não muito, ali diz: prover a Deus que, ou por, não, no 25, 28, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Então ali está igual a minha, mas pode ser que em alguma outra versão aí tenha alguma outra palavra, ou quase me tornei cristão, alguma coisa assim. Porque esse por pouco, então, é justamente isso que significa. Se você for olhar no dicionário, o significado da palavra pouco, ou quase, né? Por pouco ou quase que você me persuade a me fazer cristão, é pouca distância, próximo, perto, muito perto ou muito próximo. Então quando ele falou aqui, ele disse: Paulo, quase que eu me faço cristão pelo que você está falando. E aí então o que é que Paulo respondeu? Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quer dizer, fossem iguais a mim no sentido de crer em Deus, exceto as prisões, as cadeias, porque ele estava preso pelo nome de Jesus. Então quando o rei Agripa disse isso aqui: por pouco ou quase me persuades a me fazer cristão, é uma coisa que nos chama a atenção, porque hoje, olhe bem o detalhe que eu vou te falar, o inferno está cheio de quase cristãos. Olha só, o inferno
está cheio de quase cristãos. Como assim, pastora? Esse rei aqui, ele teve a oportunidade de aceitar a palavra que Paulo estava pregando, que era Jesus. Ele teve a oportunidade de se converter a Jesus, de ser salvo, mas ele ficou perto, quase foi salvo. Então é isso que eu quero te falar hoje sobre quase salvo, ou quase cristão. E te dizer então que o inferno está cheio de quase cristãos. Como assim, pastora? Assim como esse rei Herodes Agripa II, quantos estão no inferno nesse exato momento, irmãos, que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, mas ficaram no quase me converti, quase virei cristão, quase fui salvo. E esse rei, então, aqui, com essa oportunidade enorme, veja só, ele estava ouvindo a pregação do Evangelho diretamente da boca do apóstolo Paulo, que depois de Jesus foi o maior pregador do Novo Testamento. Então, primeiro Jesus, é claro, mas depois Paulo, porque Paulo, ele foi tão usado por Deus, e não estou aqui desqualificando os outros discípulos, os outros apóstolos, não, mas Paulo foi o principal deles, porque ele já passou a mensagem da graça para os gentios, ou seja, para nós, né, de outras nações que não era o povo judeu. Então esse rei aqui estava assim com a ponta do pé no céu. Ouviu falar de Jesus da boca do apóstolo Paulo, irmãos. Era um privilégio muito grande. Mas ele ficou no pouco. Por pouco me persuades. Quer dizer, quase você me convence a me tornar cristão. Agora vamos imaginar quando esse homem aqui morreu. Ele não foi salvo. Então só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Então aonde que ele está? Nesse exato momento, desde o dia que ele morreu? No inferno. Ah, pastora, você não pode dizer, eu não posso, mas a Bíblia diz que ele quase foi salvo. Então imagine a dor do arrependimento que esse homem deve de ter sentido quando ele passou dessa vida para a eternidade. Porque com certeza isso não tem nem sombra de dúvida, no momento que ele morreu, porque é assim, né? Numa fração de segundo, a pessoa salva, no outro segundo está na glória, o não salvo, no outro segundo está no inferno. Então não demora, é rápido. Mas, e eu estou falando de segundo mesmo, tá, irmãos? É fração de segundo, está salvo, morreu aqui, está ali, na glória. Só deu um passo para a eternidade. E o não salvo, a mesma coisa. No mesmo momento morreu aqui, mas não é salvo, no mesmo momento vai para o inferno. Então esse homem deve de ter sentido, e sente até hoje, esse arrependimento. Porque veja só, outras vezes eu já falei aqui para vocês que a dor maior do inferno, é claro que é terrível, não tem palavras para descrever a dor, né, do fogo queimando, porque é o fogo da ira de Deus, não é esse fogo que a gente conhece aqui. E se esse fogo que a gente conhece aqui já queima e já dói, imagine no inferno. Então a dor é terrível, não tem explicação. Mas a pior dor, pior do que a dor de estar queimando, e queimando literalmente, tem pessoas que acham que é só um símbolo, não é. É queimar.
mesmo, porque Jesus falou isso, então eu creio. E então a pior dor é a dor da consciência. Então, no exato momento que ele se viu no inferno, com certeza ele se lembrou dessa oportunidade aqui que ele teve. E de lá para cá ele nunca esqueceu. Nunca esquece, irmãos. Então, essa oportunidade que ele teve aqui, ele estava prestes a ser salvo. Mas não quis, por pouco. Ficou no pouco. Então, por ter ficado no pouco, foi condenado. E olhando para esse exemplo aqui, então, do rei Agripa, eu escolhi aqui alguns personagens bíblicos que também fizeram o mesmo. Escolhi aqui alguns do Velho e outros do Novo Testamento, para nós analisarmos essa situação hoje. Claro que não falei de todos, porque não daria, mas escolhi aqui alguns mais conhecidos pela história bíblica, para você ver como que as pessoas desprezam a salvação em Jesus. E como hoje, irmãos, tem gente desprezando a salvação no Senhor. Domingo, na hora que eu estava aqui ministrando louvor, então eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que tem muita gente brincando de servir a Deus. Tem muita gente brincando com Deus. E olha só, irmãos, vocês lembram? A igreja não estava lotada no domingo, mas essas cadeiras aí estavam cheias. Lembram, né? E hoje, olha quanta cadeira vazia. Então assim, Deus fala, Deus mostra. Eu sei que não fui eu que falei, tudo aquilo que eu falei domingo, não fui eu que falei. Foi através do Espírito Santo. E as pessoas ouviram. Mas onde é que estão hoje? Você está aqui, você não precisava estar ouvindo isso, mas eu estou te falando isso para você entender o que acontece. Então as pessoas brincam de servir a Deus. As pessoas brincam com a eternidade. A eternidade, irmãos, não é motivo de brincadeira. Mas sempre aconteceu, né? E infelizmente hoje em dia acontece muito mais. Então eu vou falar aqui de alguns personagens bíblicos, para que você vá acompanhando comigo como as pessoas desprezam a salvação que Deus providenciou para nós, seres humanos, e para que nós não venhamos a cair nesse erro, tá? Então veja só, o primeiro personagem que eu escolhi para falar aqui para você foi Caim. Nós vamos falar alguns aqui, tá? Tenha paciência. Caim. Gênesis 4, do 1 ao 7. Eu não vou poder ler todos os versículos de todos os personagens, mas alguns eu vou ler. Gênesis 4, do 1 ao 7. Diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, quer dizer, não aceitou. Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te irastes? E por que estás descaído o teu semblante?
Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então aqui veja só, Caim foi o primeiro, vamos dizer assim, que brincou com a eternidade. Não estou falando aqui do texto ali do pecado de Adão e Eva, mas estou falando então depois deles. Então Caim foi o primeiro, porque ele brincou com Deus. Ele levou uma oferta não aceitável a Deus. Já preguei aqui também sobre isso. Já expliquei o que era a oferta de Caim. E mesmo falando com Deus, irmãos, porque olha só, no início, logo ali que Adão e Eva pecaram, porque antes do pecado Deus falava com eles pessoalmente. E depois ainda, até uma boa parte do tempo depois do pecado, Deus ainda falou pessoalmente com o ser humano. Então Caim, além de ele ouvir as histórias de Adão e Eva, que contavam para ele teve a oportunidade de falar com Deus. Deus se revelou a ele, nós lemos ali a conversa, ó, Deus estava dizendo, Caim, por que você está assim? Se você proceder bem, quer dizer, se você agir correto, você vai ter bênção, você vai ser aceito. Mas se você agir mal, é claro que eu não vou te aceitar. Então Deus estava falando diretamente com Caim ainda como ele falava com Adão e Eva. Então até um bom tempo depois, Deus ainda falava diretamente com o homem. Conforme o pecado foi aumentando, Deus foi parando de falar. E aí começou a usar profetas, juízes, reis, sacerdotes, né? Mas por um tempo ainda Deus ainda falava. E Caim falou diretamente com Deus. Falar diretamente com Deus, ouvir literalmente a voz de Deus no seu ouvido e ter a coragem de rejeitá-lo. Sabe o que é isso, irmãos? Nós ouvimos a voz de Deus hoje, sim, na nossa consciência, na nossa alma, através da leitura da palavra, mas eles falavam diretamente com Deus. E mesmo assim ele rejeitou Deus. Então, olhe bem o detalhe. Caim foi o primeiro que teve quase salvo. Quase foi salvo. E Caim, pastora, está no inferno nesse momento. Desde que morreu. E nunca vai se esquecer do que ele rejeitou. Ele rejeitou Deus. Ele rejeitou Jesus, o cordeirinho que Abel ofereceu, que foi aceito por Deus, já era o símbolo de Jesus. Caim rejeitou Jesus, Caim rejeitou Deus. Então ele, nesse exato momento, está passando por essa dor. Às vezes a gente não para pensar, porque nós estamos aqui, ó, é diferente, estamos nessa vida ainda física, ainda material, não paramos muitas vezes para pensar no lado espiritual. Mas quem já morreu sem salvação, desde o momento que morreu até agora e até o final dos tempos, vai continuar sofrendo e se lembrando da oportunidade que perdeu de ser salvo. Então Caim aqui foi o primeiro quase salvo. Entendido isso, irmãos? Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um para que dê tempo, né? Outros que quase foram salvos. Os que moraram, os que eram do tempo, da época de Noé. Os moradores da terra do tempo do dilúvio. Noé pregou por 100 anos. Tá, irmãos? Foi 100 anos. Alguns dizem, Noé levou 120 anos para construir a arca e ele pregou por 120 anos. Não, foi por 100 anos.
E nesses 100 anos, então, ele pregou anunciando que quem entrasse na arca seria salvo. A arca, símbolo de Jesus. Então, quem rejeitou entrar na arca naquela época, rejeitou Jesus. Então, foi quase salvo. Se você quiser conferir depois, está em Gênesis, do capítulo 7 para frente. Não vou ler para dar tempo. Então, olha aqui bem o detalhe. Nós não sabemos quantas pessoas, Deus sabe, mas quantas que morreram junto, aqui morreram, né, afogado pelas águas do dilúvio, e foram todos juntos para o inferno. Imagine, aqui foi de montão, todos juntos. Monte de gente entrando no inferno, junto. Quase salvos. Ah, mas por que quase salvos, pastora? Porque poderiam ter entrado na arca, que a arca era Jesus, né, como símbolo, e teriam sido salvos tanto do dilúvio, quanto ter a alma salva se continuassem na presença de Deus. Então aqui foi assim, ó, de montão, né? Quase salvos. Quero que você lembre bem desse detalhe. O rei Agripa foi quase salvo. E esses aqui também. Quase salvos. Imagine a dor e o desespero que sentiram na hora e que estão sentindo até agora. Outros que também foram assim, de monte, juntos para o inferno. Os moradores de Sodoma e Gomorra. E junto aqui também a esposa de Ló, que desobedeceu e se transformou numa estátua de sal. Então foram todos juntos. Tiveram a oportunidade de ser salvos? Tiveram. Porque Ló é chamado de justo na galeria dos salvos, que fala lá em Hebreus capítulo 11. Chama Ló, se eu falei Jó, me perdoe, é Ló. Chama Ló de justo. Então Ló no tempo, ele errou em morar em Sodoma e Gomorra, tem toda aquela história, mas Deus chamou ele de justo. Então com certeza ele pregava a palavra, ele falava do Deus de Israel. E esses aqui então que rejeitaram sair da cidade quando os anjos mandaram sair, tiveram a oportunidade de ser salvos tanto da destruição das cidades, como da destruição eterna. Mas não quiseram. Então ficaram no quase, igual o rei Agripa. Quase foram salvos. E estão lá nesse momento no inferno. Né? Por quê? Porque rejeitaram o convite de salvação. Está em Gênesis 18. Outro que quase foi salvo foi Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Filho de Isaac, né? Ele era o primogênito. Ele tinha o direito da primogenitura. Preguei aqui também esses tempos explicando sobre o direito de primogenitura e o que Esaú rejeitou. Quando ele rejeitou o direito, a bênção que ele tinha por ser o primogênito, ou seja, o primeiro filho, e trocou essa bênção por um prato de comida, um prato de lentilha, um cozido de lentilha, ele estava rejeitando Jesus, porque Jesus é o primogênito de Deus. Então ele rejeitou. E olha só, ele era da linhagem de Abraão. Abraão, Isaac, Esaú, Jacó. E daí quando ele rejeitou, então ele caiu fora. Ficou Abraão, Isaac e Jacó. Então Esaú quase foi salvo. Ele era filho de Isaac, neto de Abraão. O homem que Deus escolheu para trazer a mensagem de salvação para o mundo. Ele fazia parte da família. Então aqui a gente vê como não adianta ser parte da família de um salvo. Não vai ser salvo só porque o pai, a mãe, o avô, a avó são salvos. A salvação é individual, é para cada um. Então todos têm que se converter a Jesus. Mas o Esaú, então,
Tinha tudo na mão para ser um salvo, para ser um descendente de Abraão, trazendo a bênção. Mas ele rejeitou. Então Esaú quase salvo. Esaú é o exemplo de promiscuidade, de avareza, de imundícia. Sempre quando eu falo a respeito de Esaú, eu gosto de lembrar que se Esaú vivesse hoje nos nossos dias, ele ia amar viver em Las Vegas. Porque Las Vegas é a cidade do jogo, né? Cassino, promiscuidade, sujeira, dinheiro, prostituição. Esaú iria amar morar em Las Vegas, porque ele era assim. Ele quase foi salvo. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Quase salvo. A dor que ele deve de estar sentindo nesse exato momento, porque não existe um que esteja no inferno que não esteja sofrendo. Então ele esteve muito perto de Jesus, porque ele era da família que viria Jesus. Outros, aí em Hebreus 12:17 fala que Esaú buscou arrependimento, mas não alcançou. Ele até chorou, mas ele não alcançou arrependimento. Por quê? Porque ele não se arrependeu do erro dele por ter trocado a primogenitura, que é Jesus, por um prato de comida. Mas ele se arrependeu de ter perdido a bênção. Então muitos hoje choram diante de Deus e se arrependem por não ter alcançado o seu objetivo, mas não de arrependimento pelos pecados. Depois no Novo Testamento eu vou falar de um caso assim também. Outros exemplos então de quem estiveram quase salvos. Faraó e os egípcios. Ah, pastora, mas Faraó poderia ter sido salvo se ele se convertesse, se ele obedecesse ao Deus que Moisés pregava. Poderia, porque Deus quer salvar a todos. Mas Faraó viu todas as pragas que Deus mandou e endureceu o coração. Não, pastora, mas a Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Não. Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus age em cima da atitude do ser humano. Então Faraó já tinha o coração duro. Deus apenas confirmou a decisão dele. Ah, você vai ficar de coração endurecido? Então eu vou endurecer mais ainda teu coração. Mas Faraó teve a oportunidade. Ele ouviu a palavra da boca de Moisés, o grande legislador, o que transmitiu as leis de Deus. E mesmo assim rejeitou. E os egípcios também. Por quê? Porque viram as maravilhas que Deus fez, viram como Deus, o Deus de Moisés, agia, mas continuaram com o coração endurecido. Não estou falando de todos aqui, tá, irmãos? A Bíblia relata que alguns egípcios aceitaram o Deus de Moisés, como eles falavam, e tanto que pediram para Faraó: deixa o povo ir embora, você não pode ir contra o Deus de Moisés. Alguns, mas a maioria, a nação, rejeitou, tanto que daí pereceram todos no mar. Quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho, todos pereceram ali, morreram afogados e foram para onde? Para o inferno. Porque tiveram a oportunidade de ser salvos, mas rejeitaram. Então entram também na lista dos quase salvos. Estão vendo como a situação do inferno é terrível, irmãos? Olha só quanta gente ruim tem lá. Tem um ditado que diz assim, que o inferno está cheio de gente de boas intenções. Pode até ser que alguém foi com uma boa intenção, fez uma coisa errada, mas fez a coisa errada. Então, foi condenado. Então, por isso o inferno está cheio de quase salvos, quase cristãos. Amém? Amém, irmãos? Outros quase salvos
E aqui, olha só, foram 3.000 homens, a Bíblia fala, 3.000 homens morreram juntos e foram para o inferno. Está em Êxodo 32, quando os israelitas, então Moisés estava no monte e eles fizeram aquele bezerro de ouro, começaram a adorar um bezerro de ouro. Morreu ali nessa situação 3.000 homens. Morreram, foram para o inferno. Por quê? Serviam a Deus, faziam parte do povo de Deus. Mas viraram as costas para Deus e se tornaram idólatras. Foram adorar um dos deuses que os serviam, porque eles passaram então todo aquele tempo escravo no Egito. Eles aprenderam que lá se adorava bezerro de ouro. E aí fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Se tornaram idólatras. Desobedeceram, viraram as costas para Deus, para a salvação que Deus tinha oferecido para eles. Então eles foram quase salvos. Eles faziam parte do povo de Israel. Por isso que não adianta só fazer parte de uma igreja. Tem que ter Jesus para ser salvo. Amém? Então aqui morreram 3.000 homens. Horrível isso, né? 3.000 homens indo de mãozinha dada para o inferno, tudo junto. Misericórdia. Em Números 16 fala a respeito da revolta de Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra a autoridade de Moisés. A terra se abriu e engoliu eles, a família deles, tudo que eles possuíam. E aí a Bíblia fala que esses aqui, eles foram vivos para o inferno. Eles não morreram para ir para o inferno, eles foram vivos. E faziam parte do povo de Deus. Eram da tribo, uma das tribos de Israel. Eram para se dizer que eram salvos. Mas ficaram no quase. Quase salvos. Amém? No mesmo capítulo, no mesmo livro, Números, né? Aí depois dessa situação aqui, que a terra se abriu e engoliu eles vivos, eles ainda continuaram reclamando contra Moisés. E a autoridade que Deus tinha dado para Moisés, eles diziam, como que você pode querer mandar em nós? Nós também somos de Israel, nós também podemos querer mandar. Eles estavam contra a autoridade que Deus tinha dado para Moisés, de dirigir as tribos, né, de Israel. E se levantaram ainda contra, mesmo vendo que Corá, Datã e Abirão tinham sido engolidos vivos pela terra e tinham ido vivos para o inferno, com toda a sua família. Aí nessa situação eles continuaram reclamando, Deus enviou uma praga. E essa praga matou 14.700 pessoas. Mais 14.700 pessoas indo de mãozinha dada para o inferno. Quase salvos. Estão entendendo, irmãos? Mas então Deus era mau no Velho Testamento, porque matava assim bastante gente. Não, Deus não era mau. Deus é o mesmo Deus que age hoje. Mas a pessoa rejeitava. Pastora, mas hoje quem rejeita Jesus não morre e vai para o inferno direto ali vivo. Por enquanto vai chegar o dia do juízo. Né? Por que não acontece hoje o que acontecia aqui no Antigo Testamento? Porque nós estamos no tempo da graça. Então quando Jesus veio, começou o tempo da graça. Quer dizer, Deus está oferecendo graça para todo mundo. Se não aceitar, vai chegar o dia do juízo, mas vai chegar o dia do juízo. Então Deus está oferecendo, Deus está dizendo, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão verdadeira, mude de vida, porque senão vai chegar o dia que vão para o inferno, que nem foram aqueles lá. 14.700 pessoas morreram por causa dessa praga.
Os que morreram também no caso da serpente de bronze, né, também desobedeceram a Deus. Números 21, desobedeceram a Deus. Eles reclamavam muito. Por isso que a reclamação é um pecado tão sério, irmãos, a murmuração. Eles viviam reclamando e morriam. Então a pessoa hoje pode não morrer de imediato, mas vai chegar o dia de prestar contas. E daí? Então, né, os que morreram ali também picados por serpentes abrasadoras no deserto, também, né, desobedeceram. Outro caso, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esses dois aqui, eles brincavam com as coisas santas de Deus, eles brincavam com as ofertas que eram entregues no tabernáculo, porque tinha lá todo um ritual, né? Quando Jesus veio, que ele nos livrou desses rituais. Então tinha de cozinhar a carne da oferta que era oferecida a Deus. Aí o sacerdote ia lá com um garfo dentro da panela, e a carne que viesse no garfo era para o sacerdote se alimentar. Deus sempre providenciou alimento e recursos para os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles não tinham recompensa que nem as outras tribos, como a posse de terra. Eles viviam da pregação, vamos dizer assim. Eles viviam do que eles ensinavam para o povo, do que eles agiam no tabernáculo. Mas os filhos de Eli, chamados de Ofni e Finéias, eles brincavam com essas coisas. A lei estava escrita e está escrita, né? E em 1 Samuel 2,12 fala isso que eu estou dizendo. Então o sacerdote ia lá, botava o garfo, a carne que viesse no garfo era para alimento do sacerdote e da família dele. Mas os dois, eles iam lá e escolhiam. Nós queremos esse aqui, esse pedaço aqui. Não, mas não é assim, a Bíblia diz que não é, a lei de Deus diz que não é assim. Aquilo que vier no garfo é teu. Não, mas nós queremos isso aqui. Então, porque eles brincavam com as coisas santas de Deus, eles brincavam com a oferta que era levada para Deus no tabernáculo, eles morreram. Onde é que estão hoje? Não preciso nem falar. Outro caso aqui também, que está em Levítico 10, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. Eles eram filhos de Arão. Olha só, Arão, o sumo sacerdote, escolhido por Deus para ser o responsável pelo sacerdócio, e toda a tribo, então, dos levitas veio de Arão. Mas Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, estavam ali no meio da, vamos dizer assim, da salvação, da bênção de Deus. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. O que era isso? Eles estavam provavelmente bêbados. E aí, quando foram acender o fogo no altar do tabernáculo, eles não pegaram o fogo do altar do sacrifício, que tinha de ser só aquele fogo. Eles acenderam qualquer outro tipo de fogo. Eles fizeram fogo lá e levaram e acenderam lá o incensário no tabernáculo. E Deus não aceitou, era fogo estranho, era contra o que Deus tinha ensinado. Morreram no mesmo instante. Então olha só, filhos de Arão, pertencentes à bênção de Deus, mas foram quase salvos. Quase salvos. Que horas são? Tem que falar mais ligeiro. Outro, o rei Saul. O rei Saul quase salvo. Eu não estou falando todos, né, irmãos? Porque teria outros casos, mas o rei Saul foi o primeiro rei escolhido para a nação de Israel. Ele era usado por Deus, mas depois, por soberba, por ignorância, por avareza, por desprezar as ordens de Deus, perdeu a salvação. Foi morto na batalha contra
os filisteus, perdeu a honra diante do povo e perdeu a salvação diante de Deus. O rei Saul, escolhido por Deus, a Bíblia fala que ele era um homem forte, alto, poderoso, mas foi quase salvo. Outro aqui, o último agora do Velho Testamento que eu anotei. Aitofel. Quem era Aitofel? Era um conselheiro do rei Davi. Era um homem inteligente que dava conselhos ao rei Davi a respeito das guerras, a respeito das decisões do reino. Então Aitofel era um homem, e está falando essa história em 2 Samuel 17, 23, a respeito do rei Saul, está em 1 Samuel 31, e Aitofel em 2 Samuel 17, 23. O que esse Aitofel fez? Ele aconselhava o rei Davi, ele era um homem sábio, ele era um homem temente a Deus, mas que deixou com que a revolta, o ódio entrasse no seu coração contra o próprio rei Davi, desobedeceu e acabou praticando suicídio. Ele se enforcou. Então Aitofel, quase salvo. Ficou entendido, irmãos, essa parte? Citei alguns aqui, né? Mas é importante a gente saber para conhecer a história e ver, né, como que as pessoas, mesmo conhecendo a palavra, acabam fazendo coisas erradas. E essas coisas erradas muitas vezes levam à perdição eterna. Então por isso nós temos que vigiar. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Nós temos que vigiar, para que nós não venhamos a fazer igual o que eles fizeram, ou até pior. Ah, pastora, não, eu não vou fazer isso. Não se confie, não confie em você mesmo, só confie em Deus. É só Ele que pode nos guardar. Amém? Então esses foram os exemplos que eu peguei do Velho Testamento. Aqui tem outros casos. Mas agora do Novo Testamento. Vou falar alguns aqui para vocês que também foram quase salvos. Quase salvos, irmãos. Olha só, tiveram ali na porta de entrada do céu, mas acabaram entrando na porta do inferno. Qual foi o primeiro aqui então que eu escolhi falar para vocês? Um outro Herodes. O que falou com o Paulo, que disse que por pouco ele não se converteu, foi o Herodes Agripa II. Esse Herodes aqui era o Herodes Antipas, porque era uma dinastia, família herodiana, né? Então morria um, o outro assumia, e assim ia. Então esse Herodes Antipas foi o que ouviu João Batista dizer para ele que ele ia para o inferno se ele não se convertesse, se ele não mudasse de vida, porque ele tinha casado com a cunhada dele. Então ele ouviu João Batista, ele teve a oportunidade de se converter, mas não fez. O que é que ele fez? Mandou matar João Batista. E esse mesmo Herodes Antipas aqui, mesmo depois de ter ouvido a mensagem pregada por João Batista, ele se encontrou com o próprio Jesus. Gui, arruma para nós aí Lucas 23, do 7 e 8. Lucas 23, 7 e 8. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Aqui era Pilatos mandando Jesus preso, na noite que Jesus foi preso, para Herodes. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. 9.
e fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Jesus não respondeu nada para Herodes. Esse Herodes era o mesmo que Jesus tinha chamado de raposa. Diga aquela raposa. Né? Por quê? Porque era uma forma de dizer, Herodes não vale nada, é uma raposa, é traiçoeiro. Né? E então esse Herodes aqui, vamos dizer assim que os outros, eu dei o exemplo que estavam com o pé na porta do céu. Esse aqui chegou a pôr a perna inteira. Ele falou com o próprio Jesus e rejeitou. Né? Então olha só, rejeitou, viu Jesus, falou com Jesus, ouviu a mensagem a respeito da boca de João Batista, teve várias oportunidades, mas recusou, morreu, foi para o inferno. O que é que ele está lembrando nesse exato momento enquanto nós estamos aqui? Por que eu não aceitei? E isso todos os que estão no inferno nesse momento estão tendo esse pensamento. Por que eu não aceitei? Outro caso aqui que nós vemos, o caso do jovem rico, né? Que está em Lucas 18:18, não precisamos ler, mas você já conhece esse texto. Ele foi, né, perguntar para Jesus o que ele tinha de fazer para ser salvo, porque ele seguia os mandamentos desde a sua infância e tal, e Jesus disse assim, venda tudo que você tem, dê para os pobres e vem e siga-me. E quando Jesus falou isso, ele ficou triste, porque ele era um homem muito rico, virou as costas para Jesus e foi embora. O que esse homem deve estar sentindo, um amargor terrível na consciência nesse momento? Por que eu não aceitei quando Jesus falou isso para mim? Estão entendendo, irmãos, a gravidade de ser um quase salvo? É muito sério isso aqui. Então esse jovem rico aqui também, né, foi quase salvo. Outro homem aqui também que Jesus contou, né, que está em Lucas 12:20, que Jesus contou aquela passagem, aquele texto que o homem era tão rico, tinha tantas coisas que não tinha nem onde guardar os seus bens, as suas colheitas. Ele teve de desmanchar os celeiros, fazer de novo para poder guardar, fazer maior, porque ele tinha muito. Mas ele não tinha a salvação. E aí o que é que aconteceu quando morreu? Porque Jesus disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado para quem será? Então esse aqui também foi outro caso do Novo Testamento, de uma pessoa quase salva. Jesus contou, né? Mas que nós podemos entender que quantas pessoas agem dessa maneira, dessa história aqui que Jesus contou. Quantas pessoas agem assim? Então não adianta, né, irmãos, riqueza, não adianta fartura, não adianta, não leva à salvação. Você pode ter, se você é bênção de Deus na tua vida, você pode ter e não é pecado. Fartura, bênção, mas não vai salvar a alma de ninguém. Né? Outro caso aqui, o Pilatos. João 18:38. Pilatos conversou com Jesus. Com Pilatos, Jesus conversou. Com Herodes, Jesus não falou nada. Mas com Pilatos, Jesus conversou. E Pilatos disse, né, aqui ó, em João 18:38, Pilatos disse, o que é a verdade? Ele perguntou para Jesus. E a verdade estava na frente dele. E ele perdeu a oportunidade de receber a verdade. O que é que ele fez? Ele foi covarde, lavou as mãos e condenou a Jesus. Como que ele está se sentindo nesse momento? Nem devemos querer imaginar. Né? Mais um caso, Ananias e Safira. Esse caso aqui tem alguns teólogos que defendem que eles morreram, mas que eles foram salvos. Eu não vejo dessa forma, quem sabe você pense diferente. Né? Você pode ter a tua opinião. Mas
eles mentiram para o Espírito Santo. E se o castigo veio de imediato no físico, do que dirá na alma? Então Ananias e Safira mentiram, né? Eu não vou estar explicando tudo aqui, mas eles disseram que venderam uma propriedade por tanto e tinham vendido por outro valor, para ficar com tanto para eles e não dar para os apóstolos, mas os apóstolos nem tinham pedido, eles deram porque quiseram. Então eles mentiram, mas eles não mentiram só para os apóstolos, eles mentiram para o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, Jesus disse que não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura, quer dizer, na eternidade. Então, eu discordo da ideia de teólogos que dizem que eles, mesmo morrendo na hora, foram salvos. Eu não acredito nisso. Se não tem perdão nem aqui, nem na eternidade, então eles não estão salvos. Mas tiveram a oportunidade, faziam parte da primeira igreja de apóstolos, os primeiros cristãos. Eles estavam ali vivendo em comunhão com os outros cristãos. Faziam parte da igreja de Jesus, que tinha começado ali no dia de Pentecostes. E daí? Quase salvos. O quase, irmãos, impede muita coisa. Outro, o ladrão da cruz. Ah, pastora, mas o ladrão foi salvo. Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso no mesmo dia. Sim, um deles, mas o outro rejeitou. Então esse outro, né, que a história judaica nos diz que era Gestas, o nome dele, porque a história diz que o que se converteu, que aceitou Jesus ali na hora, foi Dimas. A Bíblia não fala os nomes, é a história judaica que fala. Mas ele teve a mesma oportunidade. Então, como Dimas disse, Senhor, lembra-te de ti quando entrar, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e foi salvo. Olha só, esse que disse isso para Jesus, ele estava com um pé no inferno já. Jesus tirou e levou para a glória. O outro teve a mesma oportunidade, estava do lado de Jesus. E disse, não, você não é Deus coisa nenhuma. Se tu fosse Deus, tu tirava você mesmo da cruz e nós também. Então ele teve a oportunidade. Ele podia ter sido salvo, junto com o outro ali que foi salvo. Mas ele não quis, rejeitou. Olha o quase aí de novo. Quase salvo. Quase. E o último, então, que eu escolhi para falar, do Novo Testamento, esse aqui eu acho que não poderia deixar de falar, Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes. Esse aqui, irmãos, misericórdia, esse aqui, meu Deus, eu penso assim, Senhor, ele conversava com Jesus, ele almoçava com Jesus, ele jantava com Jesus, ele dormia na mesma casa que Jesus estava dormindo, com certeza eles conversavam até altas horas da noite, iam para o monte juntos orar. E o que ele fez? Vendeu Jesus, traiu Jesus com um beijo. Quase salvo. E esse aqui foi quase mesmo, né? Os outros já foi assim, mas eu estou dizendo assim que esse aqui foi um caso mais sério pelo fato de ele estar ali com Jesus 3 anos e meio, aonde Jesus ia, ele ia junto. Ele ouviu tudo que Jesus falou, todas essas coisas que nós lemos na Bíblia, que Jesus falou, ele ouvia pessoalmente. Mas foi condenado. Quase salvo. E aqui é o mesmo caso que eu falei que eu ia repetir no final aqui quando eu falasse do Novo Testamento. O mesmo caso de Esaú. Esaú buscou arrependimento e não encontrou, porque ele não arrependeu, ele sentiu remorso. Judas Iscariotes, a mesma coisa. Ele não se arrependeu de ter traído e vendido Jesus. Ele sentiu remorso porque o plano que ele tinha feito
para fazer Jesus se revoltar contra os romanos e libertar Israel, tinha falhado. Ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. É o mesmo caso, por exemplo, de alguém, vamos dizer que uma pessoa assaltou um banco, foi preso. Daí lá na prisão, chora. Ai, estou arrependido, né? Se vai alguém entrevistar, eu não sei se vocês assistem, eu gosto muito de assistir aqueles documentário do Roberto Cabrini. É Roberto, né? Roberto Cabrini. Às vezes eu troco e digo Renato Cabrini, mas não é Roberto Cabrini. Quando ele vai entrevistar alguém assim, vocês já assistiram algumas entrevistas dele? Ah, mas você se arrependeu? Sim, me arrependi. Muitos não teve arrependimento ali. Teve remorso. Por quê? Se arrependeu não porque... como é que eu vou dizer para vocês? Não porque fez o roubo, mas porque foi pego no roubo. Então isso ali não é arrependimento verdadeiro. Então foi o que aconteceu com Esaú e com Judas Iscariotes. Eles não se arrependeram, eles sentiram remorso. Que pena que não deu certo o meu plano, né? Então esses quase salvos, irmãos. E como todos esses que eu citei aqui, estão sofrendo nesse exato momento. Essas pessoas estão sentindo uma dor que nós não podemos nem imaginar, porque aqui para nós, no nosso raciocínio lógico, na nossa mente, nós não conseguimos atingir o sofrimento que é no inferno. Graças a Deus. Porque eles estão se arrependendo nesse momento com choro, ranger de dentes, por terem recusado a oportunidade de salvação. Então, nesse momento, eles estão orando. Como eu digo sempre para vocês, que o inferno é um lugar de oração, é verdade, porque eles estão orando nesse momento, só que a oração deles nunca mais vai ser ouvida ou respondida. Porque depois que vai para lá não tem mais jeito, não tem mais salvação, não tem mais volta. Então, às vezes a gente para pensar, né, irmãos, quantas pessoas já passaram aqui pela nossa igreja. E onde é que estão hoje? Rejeitaram Jesus, queriam só o que Jesus podia dar de bênção para eles. Então, olha só, irmãos. Não rejeite Jesus, pelo amor de Deus. Domingo eu falei aqui, eu queria que o povo entendesse a necessidade de viver para Jesus. Não rejeite Jesus, meus amados. Não fique no quase salvo. Seja salvo. Aquele exemplo que eu cito sempre aqui também é bem o exemplo do quase. A pessoa que está em cima do muro sem tomar decisão, de que lado vai ficar? Está no quase. É quase salvo, mas ainda é perdido, porque está em cima do muro, não se decidiu por Jesus. Então é quase salvo. E aí eu fui, ontem à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, eu fui pesquisar sobre quantas pessoas morrem por minuto no mundo. Aí eu achei esses dados aqui, olha só. 211 mil pessoas nascem todos os dias no mundo. Dá uma média de 3 nascimentos por segundo e 180 por minuto. Então, no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro, nasce 3 criancinhas por segundo. Todos os dias. Isso aqui é dados de todos os dias. E 180 bebezinhos nascem por minuto. Tá? Daí dizia assim, já quanto a morte é de 102 pessoas
por minuto. Então, por minuto, nesse minuto que eu estou falando aqui, está morrendo 102 pessoas. Isso aqui é dados, estatística, eu não sei se está certo ou não, mas estão falando. Então, 102 pessoas morrem por minuto no planeta inteiro. Se nós fizermos a conta de um dia, esse aqui não estava lá, eu fiz a minha conta por conta própria. Um dia tem 1440 minutos. Então, em um dia, morrem no mundo todo 146.880 pessoas por dia. 146.880 pessoas. Dessas 146.880 pessoas, irmãos, quantos ficaram no quase salvos? Quantas são salvas? Agora imagine só, se 146.880 pessoas morrem por dia no mundo, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, não posso dizer, não posso afirmar que todas essas pessoas estão no inferno, e eu espero de coração que não estejam. Mas quantas? Você já parou para imaginar como que o inferno recebe gente assim de montão, de montão, de montão todo dia? Quase salvos. Quantos desses 146.880 tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e rejeitaram? Quase salvos. Só Deus sabe, quantos nesse exato momento estão caindo dentro do inferno. E aí, quem sabe você diga, mas pastora, eu sou salva, graças a Deus. Sou um salvo, graças a Deus. Eu não precisava estar ouvindo isso, precisava. Precisava sim. Eu preciso, você precisa. Para que nós não venhamos a cair no mesmo erro de ser quase salvos. Porque Jesus falou que muitos vão chegar diante dele naquele dia e vão dizer, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. O que é que Jesus vai responder? Não vos conheço. Então foram quase salvos. E aqui daí Jesus está falando para quem conhece a palavra. Porque está dizendo, expulsei demônios, orei pelos outros. É alguém que conhece a palavra e que estava agindo como Deus mandou, através de orar pelos outros. Mas não estavam fazendo de coração porque não conheciam Jesus verdadeiramente. Então ficaram no quase salvos. Então é importante todos nós sabermos desses detalhes aqui. Para que nós possamos servir a Jesus assim de coração, irmãos, de verdade, deixar de brincar. Deixar de pensar que igreja salva, ou porque eu sou bonzinho, porque eu sou boazinha, não faço mal para ninguém, então eu tenho o céu. Mentira do diabo. É só Jesus que pode salvar nossa alma. Então é só Jesus que nós temos que obedecer. Amém. Quase salvos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E nós não fiquemos no quase. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?